grande líder de uma guerra. E um homem estrategista. Muitas guerras que ele entrou, o Senhor deu para ele a vitória. E por ele ser um homem vitorioso, ele adquiriu um grande respeito do seu rei, o rei Leonidas. Ele era um homem respeitado ali na Síria. E também foi dito que quando ele invadiu Israel, ele trouxe com ele uma menina sequestrada ali de Israel para ser serva da sua esposa. Mas essa história, irmãos, tinha um objetivo. Esta causa tinha um objetivo. Essa menina não foi simplesmente levada por acaso. Era um propósito de Deus pela vida de Naamã, porque Deus amava a vida de Naamã. Tanto é que o Senhor deu para ele várias vitórias de guerra, porque o Senhor era com ele. Embora não sendo israelita, era um gentil, mas era homem de coração puro, de coração quebrantado, que respeitava o Criador que fez os céus e a terra. Então essa menina não veio por um acaso. Tudo teve um propósito de Deus através dessa menina para a vida de Naamã. E a Bíblia diz que Naamã, por ser um homem vitorioso em guerra, mas para o outro lado havia algo que estava tirando a paz dele. Havia algo que estava trazendo para ele aflição na sua alma. E era algo que ele não conseguiria vencer, nem com as suas estratégias e nem com as suas espadas. Era algo muito maior e mais superior do que aquilo que ele viveu diante de algumas guerras. E esse problema que Naamã estava enfrentando era uma grande enfermidade. Irmãos, há situação na nossa vida que muitas das vezes nós conseguimos vencer, mas existem outras que chegam na nossa vida, que muitas das vezes nós buscamos de todo lado, com as nossas forças, com a nossa inteligência, nós não conseguimos superar. E isso precisa de alguém que está acima de nós, que tem poder acima de nós. Naamã tinha o poder de comandar os homens para lá, para cá e dizer: faça isso, faça aquilo, mas não tinha o poder de repreender o que estava sobre a sua vida. E a Bíblia diz que por alguns períodos aquela menina observou a situação de Naamã. Agora observe uma coisa: ela poderia chegar diante dele e dizer para ele que tinha solução. Ela falou com a sua senhora, a esposa de Naamã. E olha só o que a menina disse: ah, minha senhora, se o meu Senhor fosse lá em Samaria,
Lá tem um homem lá, que ele vai orar, ele vai invocar o Deus de Israel, e ele vai ser curado dessa lepra, dessa enfermidade. Aleluia. Irmãos, agora observe uma coisa. Aquela mulher, com o olho daquela menina, talvez ela fique até brava com ela. Peraí, você tem certeza do que você está falando? Quem é esse homem? Olha, o profeta que tem na Israel. Esse homem é o homem de Deus. Quando ele fala, da parte de Deus acontece. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que a senhora, se o seu Senhor for lá procurar ele vai voltar uma resposta para a vida dele. Imediatamente aquela senhora chega até o seu esposo na mão e conta a história para ele. Olha, meu senhor, olha, meu amor, aquela menina disse que lá em Samaria tem um homem que ele chama ele seu. Esse homem, ele é servo de Deus Altíssimo. E ela diz que se você for lá, se ele orar, Deus vai curar. Olha, que coisa, que certeza. A Bíblia diz que imediatamente Naamã foi até o seu rei. Quem foi o rei? Pelo Aulade. Naamã chega nele e olha, rei, eu quero que o senhor, por favor, mande uma carta para o rei de Israel, pedindo autorização para que eu vá lá visitar o profeta Eliseu, para que a mulher disse que se eu for lá, ele vai me restaurar. Irmãos, a esperança é a última que morre. Glória a Deus, aleluia. Quando você está sofrendo em uma situação que você recebe uma notícia de lá em um lugar, tem a solução para o seu caso, não importa a distância que você vai. Por quê? Porque você quer receber a cura, ou o milagre, ou o que você está precisando. Então, irmãos, imediatamente fez a mão do seu exército, levou com ele algum dinheiro, algumas peças, e diz a palavra de Deus que a carta chegou ao rei. E quando a carta chega ao rei, olha aí, a Bíblia diz que o rei lê a carta, fica indignado. Não pode ser. O rei Beldade só pode estar de brincadeira comigo. Agora sou eu, Deus, para dar vida, para curar. Irmãos, entenda uma coisa: cada um tem um chamado. Existe aquele que foi escolhido para louvar. Não queira pregar, porque não é o seu chamado. O seu chamado é louvar. Existe aquele que foi chamado para pregar, não queira louvar, o seu chamado é pregar. Cada um tem um chamado para a sua função. A função do rei era o quê? Administrar a cidade. A do profeta não, era orar para Deus curar as pessoas. Era o chamado de Eliseu. Eliseu tinha uma intimidade com Deus, e quando ele orava, Deus respondia a oração do milagre. Glória a Deus, aleluia. Quando o rei viu lá, o negócio era dentro para ele. Aí o profeta ficou sabendo. Aí o profeta mandou recado para ele. Chegou lá, rei, por que você ficou apavorado? Ele rasgou a veste. A carta é direcionada a você? Não. O que está escrito aí, você consegue fazer? Não. Então deixa-me a mim. É comigo o negócio. Deixa-me a mim. Eles vão saber que aqui em Israel existe um Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Naamã logo chegou com os seus carros
e parou na porta da casa de Eliseu. Até aí tudo bem. Agora observe uma coisa. Naamã era um homem importante. Glória a Deus. Era uma autoridade do alto escalão. Quando você recebe uma autoridade do alto escalão, o que você faz? Você vai preparar uma recepção na altura daquela pessoa. Mas Naamã não foi recebido assim. Sabe por quê, irmãos? Quando se trata de ser humano para ser humano, existe uma exaltação, existe uma diferença. As pessoas fazem um pouco de acepção, mas quando se trata do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, para ele não existe que se a pessoa é famosa do alto escalão e a pessoa vai dizer para ele, tudo é igual. Da mesma forma que ele trata uma pessoa do alto escalão, ele trata do meu jeito, porque Deus é Deus. Deus é Deus, e ninguém pode, Glória a Deus. Aleluia. contrariar aquilo que ele é. Então Naamã ficou indignado quando ele chegou na porta da casa de Eliseu. A Bíblia diz que ele mandou o seu servo Geazi, vai lá e diga para Naamã, para ele entrar lá no Rio Jordão. Olha, vai para 7 vezes para ele mergulhar. Na 7ª vez que ele se levantar, ele vai se curar. Glória a Deus. Irmãos, olha que ousadia do profeta. Olha a confiança do profeta no Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso não é para qualquer um, é para quem tem intimidade com o Rei, é para quem tem certeza daquilo que ele foi chamado para ser diante de Deus. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós temos que ter certeza diante daquilo que nós somos escolhidos. Se Deus nos escolheu para fazer a diferença, nós temos que fazer a diferença no nome do Senhor. Glória a Se Deus. Deus nos Glória. escolheu para pregar com autoridade, temos que pregar com autoridade no nome do Senhor. Se Deus chamou para orar, nós temos que orar no nome de Jesus, e o milagre vai acontecer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando Naamã, quando o profeta, quando o servo de Eliseu, Geazi, chega lá, não sei se era tarde ou era de manhã, cumprimentou Naamã e leva a notícia: olha, senhor Naamã, meu profeta lá, meu pastor, ele mandou trazer um recado para o senhor. Ele disse que é para o senhor entrar lá no Rio Jordão e é para o senhor mergulhar 7 vezes. Olha bem, 7 vezes. Se o senhor mergulhar 7 vezes, quando nas 7 vezes que o senhor levantar, o senhor vai ser curado. Glória a Deus. Aleluia. Agora observe uma coisa, mano. Naamã ficou tão indignado que ele quis desistir. Por quê? Porque ele achou que o rei ia receber ele lá na casa. Aliás, o profeta ia receber ele lá na casa. Ia passar a mão dele e ele seria curado. Olha só, quer ver? Vamos ler aqui, ó. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, parou a porta de Eliseu. E então Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada, e ficarás purificado. Versículo 11. Porém disse Naamã
Porém, Naamã muito se indignou. Ó, foi indignado. Ficou revoltado. E saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e basta. Glória a Deus, aleluia. E restaurará o leproso. Oh, glória a Deus. Essa é a visão de Naamã. Glória a Deus. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha de acordo com aquilo que o homem quer. Deus não trabalha de acordo, irmãos, com aquilo que nós determinamos. Quem determina é Deus. Quem faz é Deus. Nós podemos fazer um plano, um planejamento, mas quem vai dar a vitória é Deus. Muitas vezes não é conforme aquilo que planejamos, é conforme Deus quer. Glória a Deus. Quando a instrução vem algo em coisas dessa forma, e aí Deus vai lá e faz diferente. Porque Deus é Deus. Deus é Senhor. Bíblia diz que Deus, Ele não pensa como o homem pensa. O homem conhece o que está diante dos seus olhos. Deus conhece o coração. Glória a Deus. Nós Aleluia. chegamos aqui para a nossa frente. Veja bem, quando o profeta foi lá, Samuel ungiu o rei na casa de Davi. A Bíblia diz que ele foi pela aparência. Quando ele brilhava, um cara forte, preparado, bonitão. Esse aí é o rei. É o rei que Deus escolheu. Foi uma ungida, falou: é esse. Porque Deus conhece o nosso coração. O homem conhece o que está diante de sua frente. Então Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe por aquilo que o homem é, pela posição que o homem é. Deus, Ele olha o coração. Se no coração há um quebrantamento, se no coração há um arrependimento, Ele está pronto para receber Deus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Naamã se indignou. Aí olha só o versículo 13. E então chegaram-se a ele o seu servo. Ele disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias, quanto mais dizendo: de lava-te, ficarás purificado. Olha que ele diz: ó, meu pai, se ele pedisse para o Senhor doar para ele 2 milhões de reais, o senhor faria, não faria? Porque a Síria era uma cidade rica, poderosa da época. Se ele pedisse para o senhor dar um tanto de terra para ele, o senhor daria? Não daria? Mas ele não pediu nada disso. Ele só pediu para o senhor descer lá no rio. E sem pedir nada em troca. Agora, é uma coisa simples. É somente o senhor descer lá. Se o senhor descer lá, vai acontecer um milagre. Irmãos, o orgulho muitas das vezes ele atrapalha o ser humano ser abençoado. Quando a pessoa é orgulhosa, ela não aceita a sua derrota. Ele tem dificuldade para receber a bênção. Mas quando a gente reconhece quantas vezes erramos, quantas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, Deus está pronto para nos abençoar. Glória a Deus. Deus está Aleluia. pronto para estender a sua mão. Então ali, naquele momento, Naamã, ele ficou indignado. Bom, mas ele era comandante, ele era acostumado a dar ordem. Agora chega lá, ele recebe ordem. E se ele falar com o profeta, ele manda outro falar. Ele não manda nem ele
Ele manda outro dizer para que eu tenha que descer no Rio Jordão. Aquilo lá pegou o coração de Naamã por um instante. O diabo entrou soprando na mente dele, dizendo: rapaz, você é um comandante, você não pode se humilhar para esse profeta. Nem vem falar com você, mandou o servo dele. Que o diabo trabalha dessa forma, irmãos. O diabo, às vezes, ele trabalha soprando na mente da pessoa, dizendo: olha, não faça isso não, ele trabalha para te humilhar. Por quê? Porque se você ouvir a voz dele, o que vai acontecer? Você vai perder a bênção. Naamã poderia ter voltado para trás. E se ele volta, ele iria morrer. Porque a lepra estava devorando o corpo dele. E a Bíblia diz que ele, ouvindo os seus servos, olha, irmãos, como é importante você ter servos, como é importante você ter alguém do seu lado que possa te ajudar. Olha bem para ele só, pessoas que gostam de você. Veja bem, olha o que diz, versículo 12. Aliás, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôs-se as mãos e invocará o Senhor meu Deus, e passará a sua mão no lugar e entrará. Aí versículo 13, E então chegaram-se a ele os seus servos. Olha só como é importante o servo. Eles disseram-lhe: meu pai, se um profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te 7 vezes, ficará purificado. O servo convenceu Naamã. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós que somos servos do Senhor, se nós estamos na mesma batalha, se nós estamos no mesmo propósito, nós temos que pensar igual. É cada um incentivando um ao outro. Naqueles momentos mais difíceis. Por quê? Porque o ser humano muitas vezes tem a tendência de ficar nervoso, muitas vezes ficar bravo, mas sempre tem que ter alguém para ajudar. Por exemplo, quarta-feira, quando eu estava conversando com o irmão que estava aqui, ele contou algo que aconteceu com ele. E ele disse que a vontade dele era pegar e matar aquelas pessoas que tinham feito algo para ele. E eu disse para ele, no nome de Jesus, que não era a melhor forma para ele agir. Era para ele colocar nas mãos de Deus. Para se você souber o poder que tem o Deus que você serve, você não coloca mais esse pensamento em você. Glória a Deus. Você coloca isso na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar pela sua vida. E se você colocar na mão de Deus, você vai conhecer o Deus que você serve. Glória a Deus. Porque Ele tem poder para mudar a história. Glória a Deus. Aleluia. Isso, irmãos, é ser servo. Isso é amar o companheiro. Isso é ajudar aquele que precisa. Não criticar-os. Porque tem pessoas que ele vê mais má qualidade em você do que qualidade. E muitas vezes você tem muitas qualidades boas que a pessoa não enxerga.
mas que Deus possa abrir a mente de cada um de nós, para que nós possamos olhar um para o outro, um para o outro, e ver a qualidade boa que Deus colocou dentro de nós. Glória a Deus. Nós queremos perder, que depois de perder, não adianta mais. Aí não adianta correr mais atrás. Então vamos enxergar agora, este momento. O momento é agora. Deus está lhe dando a oportunidade para que nós abrimos os nossos olhos e possamos ser e nos colocarmos como esse servo se colocou diante de Naamã. Ele poderia também ficar indignado como Naamã indignou, mas ele entendeu que o fato acontecido não era porque o profeta estava desprezando ele, porque ele tinha atacado a cidade de Israel. Talvez o profeta tinha atacado Israel, não. É porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. E muitas vezes a maneira que Deus trabalha, muitas vezes se nós não pararmos para analisar, nós ficamos indignados, muitas vezes não voltamos mais à igreja, perdemos a bênção por causa disso. Então nós temos que parar, analisar, pensar bem, antes de tomarmos qualquer decisão. Glória a Deus, aleluia. Servo de Naamã convenceu ele, mostrou para ele, na simplicidade, para que ele não perdesse a oportunidade que Deus colocou para ele naquele momento. E disse a ele: vai, desce ao Rio Jordão. E olha no versículo 14. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ele ficou purificado. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmãos, quando nós ouvimos, damos ouvido à voz de Deus, quando vez perdemos a bênção por não ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, quando vez perdemos bênção porque somos desobedientes, mas quando obedecemos aquilo que Deus determina, pode ter certeza de uma coisa: a vitória é certa, a vitória é garantida, e o nome dele é glorificado. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Se Deus. Naamã não ouve a voz do céu, o que ia acontecer com ele? Ele ia voltar para casa, indignado, não ia ser curado e ia morrer. E aí? Por causa do quê? Por causa do orgulho, por causa da ignorância. Mas ali ele arrancou isso do coração. A humildade entrou novamente. Naquele momento ele esqueceu da sua posição que ele estava. Ele desceu da sua posição, se colocou como servo. E por causa disso, Deus visitou e fez um milagre na vida dele. Glória E a aí depois, olha aí, versículo 15. E então voltou ao homem de Deus, a ele, e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há um Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. Olha só, irmão. Deus, aleluia. Depois que ele recebeu a bênção, ele não fez igual muitos fizeram, que recebe a bênção, vai embora, não volta nem para agradecer. Vejamos a história dos 10 leprosos. A Bíblia diz que só um voltou para agradecer, os outros, ó, vazou, foi embora. Ele voltou lá, na casa de Eliseu.
Aí já não foi o servo 72, foi o próprio Eliseu. Aí ele chega lá e mostra para ele, olha Eliseu, agora deu Naamã, o servo do Senhor, agora eu reconheço que não há em outra terra a não ser em Israel. Olha só, em Israel não há, em toda a terra não há outro Deus a não ser em Israel. Peça agora que aceite uma bênção. Ele quis retribuir, dando para ele uma bênção financeira. Deus, aleluia. Bom, se é no dia de hoje, com certeza, o camarada ia abraçar. Que hoje, qual é a visão da igreja de hoje? Não é espiritual, é material. Você pode ver que a maioria das igrejas hoje, ela prega só bênção material. Não prega nada espiritual. Não prega salvação, que Jesus vai voltar. Não fala mais disso. É sobre casa, sobre riqueza, sobre chave, é sobre cura. A visão hoje é material, mas o reino de Jesus não é material. O reino de Jesus é espiritual. Glória a Deus. Tanto é que quando Jesus estava sendo para ser crucificado, antes de Jesus ser crucificado, para ele voltar para a cidade de Cesaré, Jesus para com seus discípulos no caminho e pergunta: o que eles estão falando a respeito de mim ali? Aí um responde: Senhor, estão dizendo que o Senhor é profeta, ou estão dizendo que o Senhor é Elias, ou estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é isso. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus Aleluia. olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, que não revelaste a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Mas passou algumas horas depois que Jesus estava para ser entregue à mão dos homens, foi a missão que ele veio. Aí Jesus vai falar que ele vai ser entregue. Pedro, olha para paz, Senhor. Jamais vai acontecer isso, Senhor. Porque Pedro já viu o poder que Deus tinha. Jamais, homem nenhum vai conseguir te pegar. Mas Jesus já viu para isso, irmãos. E quando ele disse isso: Senhor, se for preciso, eu dou até minha vida para te salvar. Jesus falou para ele assim: ó, atrás de mim, Satanás, que serve de escândalo para escandalizar. A pouco do momento de Jesus elogia ele, porque ele revelou o céu, e a Deus de Jesus repreende, porque ele foi usado pela carne. Porque o reino de Deus não é pautado nas coisas materiais da terra. Pedro, naquele momento, estava enxergando o reino material e não o espiritual. O espiritual é céu, é renúncia, é renunciar. Quando Jesus diz: aquele que der após mim, negue-se mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está falando do reino espiritual. Glória a Deus. E é Aleluia. para isso que nós estamos aqui. O nosso foco não é as coisas materiais dessa terra. Isso é segundo plano. Podemos ter, mas em segundo plano. Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que ser prioridade na nossa vida. O reino do céu é prioridade, porque Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais coisas vos serão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando nós buscamos o reino de Deus, Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Então, glória. naquele momento, quando Naamã chega lá e oferece para o rei uma bênção material, para o rei não, para o profeta. Aí o profeta, olha o profeta respondeu para ele. Versículo 16.
Hoje é difícil. Muitos, não vou dizer todos, muitos pastores citar esse versículo quando alguém chega a oferecer uma bênção material. Olha só o que diz o profeta. Porém, ele diz: viva o Senhor, e em cuja presença eu estou, que não aceitarei. Aceitarei isto, e com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Será que nos dias de hoje a maioria de alguns líderes recusaria? E não era por dinheiro, não, era muito dinheiro. Muitos já escolheram o seu reino aqui na terra. Muitos trocaram a bênção espiritual, como fez Esaú. Trocou o que estava por coisas materiais da terra. E triste vai ser para aqueles que, quando o Senhor vier, como diz a palavra: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, teu nome eu falei em novas línguas, teu nome eu profetizei. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, o diabo e seus anjos, que eu não te conheço. Glória a Deus. Glória a Deus. Viver uma vida boa aqui na terra, ou viver uma boa vida espiritual. Mas para você viver uma boa vida espiritual, você precisa renunciar às coisas materiais dessa terra. É aí que está o problema. Pois Jesus disse que aquele que renunciar tudo isso vai receber uma grande recompensa lá no céu. Glória a Deus, aleluia. O profeta poderia pegar, ele ia ficar muito milionário, ia ficar rico, ia ficar bem. Da bênção que Naamã ia dar para ele, mas ele recusou. Aí ele disse: Naamã, olha para Naamã, no versículo 17, disse Naamã: se não queres, aceite o teu servo uma carga de terra e um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, sacrifício a outro Deus, senão o Senhor, Deus de Israel. Olha, irmãos, para Naamã, nem aquele dinheiro que estava com ele já não era mais importante, porque o Deus entrou no coração dele. Naquele momento ele passou a enxergar as coisas espirituais, o reino de Deus, as coisas materiais fugiram do coração. E o profeta não aceitou. Mas aquele que tem a visão terrena faz igual Geazi, vai lá, recebe a bênção, pensa nas coisas materiais, chama o profeta e doido: você é doido? Como está te dando uma riqueza tão grande, muitos bens materiais, você não quer? Porque a visão do profeta é espiritual. Quando nós, irmãos, olhamos com os olhos espirituais, as coisas materiais dessa terra para nós não tem valor nenhum. Por mais que você tenha muitas coisas, mas se você olhar com o olhar espiritual, você vai entender que nada dessa terra te serve, porque isso aqui é passageiro, um dia vai ser destruído. Glória a Porque o Deus. Senhor virá, depende que essa terra será destruída. E aí, aqueles que não aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, que não se arrepender dos seus pecados, se entregar a sua vida com Ele, será lançado no inferno, no diabo e seus anjos naquele dia. Dia vai ser triste para aqueles que vão para lá. Que nós possamos fazer como um profeta, olhar para o céu, ter Jesus como prioridade na nossa vida. E se assim fizermos, nós vamos vencer em nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, a tua palavra tem falado conosco nesta noite. Muitos, Senhor, irão ouvir esta mensagem.
Que essa mensagem, Senhor, possa falar em cada coração. Senhor, aqueles que estavam, Senhor, com dúvida, ó Pai. Que a partir de hoje, Senhor, essa dúvida saia do coração. E que ele e ela possa, Senhor, receber, Senhor, a certeza, a coisa certa para a sua vida espiritual, Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado, Senhor, através da sua palavra, através do louvor, da tua graça, meu Deus. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço no dia de hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?